Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos por esse novo dia. Dá-nos o teu Espírito Santo para podermos vivê-lo segundo a tua santa vontade. Esteja conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e nossa mente para que possamos ouvir a tua palavra, possamos entendê-la, crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 30 a 35, que diz assim: Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existe uma diferença muito grande de algo escrito no papel e em algo falado por alguém. A carta que os líderes da igreja de Jerusalém mandaram para os cristãos de Antioquia, certamente foi motivo de alegria quando lida, pois resolvia o problema dos pagãos que se tornaram cristãos. Eles não observavam as leis do Antigo Testamento que Moisés deu, e os cristãos vindo do judaísmo exigiam que eles observassem e até fossem circuncidados. Os 4 enviados de Jerusalém, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, resolveram ficar um tempo a mais animando os irmãos e permanecerem firmes na fé em Cristo. Diz o texto assim: Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Esta permanência de Judas, Silas em Antioquia foi muito importante, porque além da carta enviada, eles precisavam unir 2 grupos que tinham se formado, o dos judeus e os dos pagãos. Os 2 se tornaram cristãos e tinham que agora conviver. Judeus e pagãos, eles tinham que focar a sua vida não em coisas do passado, não em cerimônias do passado que eles tinham feito, mas agora focar a sua vida em Cristo. Eles conseguiram, com a sua presença e suas palavras, consolar, animar, orientar e fazer com que em Cristo não há mais povos, mas todos os que são trazidos à fé são o povo de Deus, a família de Deus, filhos e filhas de Deus, não importa de onde vieram e quais eram as crenças que tinham antes. O apóstolo Paulo escreve assim em Efésios 2, 11 a 16. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz.
pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. É isso que Cristo fez e faz. Acaba com as barreiras, com os muros que nos separam de tudo e de todos. O primeiro muro ou barreira derrubado por Cristo na cruz foi o muro que nos separava de Deus. Em e por causa de Cristo, os nossos pecados foram perdoados e Deus nos aceita e adota como seus filhos e filhas, como diz Efésios 3. Por estarmos unidos com Cristo por meio da fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos à presença de Deus com toda a confiança. Também 2 Coríntios 5, 17 e 18. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Não é maravilhoso, estimado irmão e irmã, sabermos que nós, pecadores, temos acesso a Deus e podemos até chamá-lo de Pai Nosso. Imaginei agora nós, perdidos em um deserto escaldante, sozinhos, morrendo de fome e de sede, e alguém vem, nos carrega em suas costas até a sua casa, cuida de nós, nos dá alimento e água, cura as nossas feridas e nos adota como seus filhos e filhas e nos dá tudo o que é dele. É isso que Jesus Cristo nos fez e deu quando sofreu na cruz pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. A Bíblia nos diz que após a queda em pecado, todos os seres humanos, por causa do pecado que existe em nós, somos cegos, mortos e inimigos de Deus. Mas Cristo nos redimiu, nos salvou, e tudo isso unicamente movido pelo seu imenso amor por cada ser humano deste mundo. Na fé em Cristo, nós temos um Pai Celestial, irmãos e irmãs na fé. Juntos na igreja nós permanecemos firmes na fé, somos animados, consolados, orientados e repreendidos quando erramos. Nós, pelo ouvir da palavra de Deus, recebemos a sabedoria de Deus, para sabermos discernir o certo do errado, o bom do mal e conhecermos o caminho que leva aos céus. A presença desses 4 líderes da igreja trouxeram ânimo, alegria, esclarecimento sobre como viver no mundo para aqueles cristãos de Antioquia. Aí está a importância de nós hoje, que vivemos em um mundo extremamente individualista e egoísta, valorizarmos e estarmos juntos das nossas igrejas, valorizarmos os pastores consagrados e dedicados ao ensino e pregação da palavra de Deus. Estimado irmão e irmã, não existe cristão sozinho. Nós precisamos de uma família espiritual para podermos vivenciar a nossa fé, servirmos a Deus, nos animarmos uns aos outros e levarmos a palavra de Deus para todas as pessoas deste mundo. Quando vierem problemas, dificuldades e aflições em nossas vidas, lembremos que nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai Celestial que está cuidando de nós, que está nos amparando, abençoando, protegendo. Nós temos um Pai Celestial que nos amparará e Ele está no controle de todas as coisas e Ele dará tudo o que nós precisamos para viver. E também lembremos que nós temos uma família muito especial, que podemos estar juntos dela, orar uns pelos outros e ajudar uns aos outros na dificuldade, chamada igreja. Que nós valorizemos tudo que Deus nos dá, que nós valorizemos esse amor de Deus, que derruba barreiras, a barreira com Deus
que é o pecado, e que derruba a barreira de uns para com os outros. E nós podemos conviver como irmãos e irmãs na fé e continuarmos juntos a nossa caminhada rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Efésios 2, 18 a 22 diz: é por meio de Cristo que nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos porque Cristo nos redimiu, nos reuniu a Ti e nos tornou cristãos, filhos e filhas Teus. Nós te louvamos porque os nossos pecados são perdoados e nós temos a salvação eterna. Te louvamos também pela família que o Senhor nos deu, os cristãos, a igreja, que nós possamos valorizar estas bênçãos, que nós possamos participar das nossas igrejas, especialmente te adorando e levando essa tua mensagem que salva todas as pessoas deste mundo, que todos possam saber que em Cristo todos os muros de separação são derrubados e nós, na fé, pertencemos à tua família, a família de Deus. Ó Deus, siga conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.